Você já se perguntou como um jovem pastor com apenas uma pedra e uma funda conseguiu derrotar um gigante de quase 3 metros de altura? A história de Davi e Golias é muito mais do que um conto de bravura. É uma poderosa lição sobre fé, coragem e a capacidade de Deus para transformar desvantagens em vitórias inesperadas. Neste vídeo, vamos explorar como a fé de Davi superou o medo e a força do gigante, e o que essa batalha épica pode ensinar a você sobre enfrentar seus próprios desafios. Prepare-se para descobrir como o Deus dos exércitos ainda está lutando ao seu lado, independentemente dos gigantes que você enfrenta. Para entender completamente o impacto da vitória de Davi sobre Golias, é crucial primeiro contextualizar a batalha. No cenário da antiga Israel, o povo de Deus estava enfrentando uma ameaça imensa. Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros de altura, desafiava os israelitas para um combate individual. Ele representava não apenas uma força física formidável, mas também um desafio psicológico que paralisava o exército de Israel. Davi, um jovem pastor sem experiência militar, apareceu no campo de batalha não como um guerreiro, mas como alguém com uma fé inabalável em Deus. O contraste entre a estatura de Davi e a de Golias é um poderoso lembrante de que Deus frequentemente usa o que é pequeno e aparentemente insignificante para realizar grandes feitos. A verdade é que Davi não estava apenas desafiando um gigante físico, mas também a paralisante sensação de medo que Golias instigava em seu povo. Na minha opinião, o mais impressionante aqui é a forma como Davi abordou a situação. Ele não recorreu a armas sofisticadas ou estratégias complicadas. Em vez disso, ele confiou em algo que conhecia bem, sua funda e as pedras do riacho. Essa simplicidade é um reflexo de sua confiança total em Deus. E é exatamente essa confiança que permitiu que ele enfrentasse e superasse o gigante. Davi não via Golias apenas como um adversário físico, mas como um desafio que Deus estava pronto para ajudar a superar. Isso nos ensina que, muitas vezes, é a nossa confiança em Deus, e não nossas habilidades ou recursos, que nos permite enfrentar e vencer os maiores desafios da vida. Quando Davi se preparou para enfrentar Golias, ele escolheu 5 pedras lisas do riacho, uma decisão que pode parecer simples, mas carrega uma profundidade significativa. Muitos acreditam que Davi levou 5 pedras porque ele estava se preparando para o possível erro, caso uma pedra não acertasse o alvo. No entanto, há uma interpretação que revela uma camada ainda mais profunda da história. Golias tinha 4 irmãos, e Davi estava se preparando para enfrentar não apenas o gigante, mas também seus poderosos irmãos, se fosse necessário. Na minha visão, a escolha das 5 pedras demonstra a estratégia e a fé de Davi em uma escala mais ampla. Não se tratava apenas de estar preparado para um único combate, mas de reconhecer que a batalha contra o mal e as adversidades pode envolver mais do que apenas um desafio. Davi sabia que o confronto com Golias poderia abrir portas para enfrentar outras ameaças, e ele estava pronto para isso. Esse detalhe das 5 pedras reflete a sabedoria e a antecipação de Davi. Ele não estava subestimando a situação nem confiando apenas na sorte. Ele entendia que a batalha não era apenas contra um gigante físico, mas contra uma ameaça que poderia vir em múltiplas formas e intensidades. Davi estava pronto para qualquer situação, mostrando que, além da coragem, a preparação espiritual e mental é crucial. Em nossa própria vida, isso nos ensina a não apenas enfrentar os desafios imediatos, mas a nos preparar para as possíveis batalhas que podem surgir, confiando sempre que Deus está conosco em cada passo do caminho. O confronto entre Davi e Golias é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, não apenas por sua dramaticidade, mas pelo profundo simbolismo que carrega. Quando Davi, armado apenas com uma funda e uma pedra, enfrentou o gigante filisteu, ele fez muito mais do que derrotar um adversário físico. Ele mostrou ao mundo o poder de Deus em transformar uma desvantagem aparente em uma vitória surpreendente. A forma como Davi enfrentou Golias, sem armaduras pesadas ou armas sofisticadas, mas com uma fé firme e um profundo conhecimento de suas próprias habilidades, é uma lição que ressoa fortemente.
Davi não foi guiado pela força física, mas pela confiança absoluta em Deus. Para mim, o mais inspirador é a simplicidade com a qual Davi confiou em Deus. Ele não precisou de uma estratégia complexa ou de armas imponentes, ele apenas usou o que sabia fazer bem e confiou que Deus faria o resto. Essa história nos lembra que muitas vezes, o que parece ser um enorme obstáculo em nossas vidas pode ser enfrentado com a mesma simplicidade e confiança que Davi demonstrou. Nossos gigantes podem parecer invencíveis, mas, assim como Davi enfrentou e derrotou Golias com apenas uma pedra, nós também podemos superar nossos desafios com a fé de que Deus está conosco. A verdadeira vitória vem da confiança em Deus e da coragem de agir com base nessa confiança. Em cada batalha, devemos lembrar que o poder de Deus é maior do que qualquer gigante que possamos enfrentar. Concluindo nossa análise da batalha épica entre Davi e Golias, é essencial refletirmos sobre o papel que a fé desempenha em nossas vidas e como podemos aplicar essas lições no nosso cotidiano. A história de Davi nos oferece uma perspectiva única sobre como enfrentar desafios com coragem e confiança em Deus, e nos ensina a manter a fé, mesmo diante das adversidades mais assustadoras. Para mim, o aspecto mais marcante dessa história é a forma como Davi abordou o confronto com Golias. Ele não apenas confiou em sua habilidade com a funda e as pedras, mas teve uma fé inabalável de que Deus estava ao seu lado, guiando seus passos e protegendo. Essa confiança genuína é algo que todos nós podemos buscar em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos nossos gigantes pessoais, seja na forma de desafios financeiros, problemas de saúde ou conflitos relacionais, a fé em Deus pode ser a nossa maior força. É interessante notar que, mesmo após a vitória sobre Golias, Davi não se acomodou, ele continuou a confiar e a buscar a orientação de Deus em todas as etapas de sua jornada. Isso nos lembra que a fé não é apenas sobre superar grandes obstáculos, mas também sobre manter uma relação contínua e íntima com Deus, permitindo que Ele nos guie e nos fortaleça constantemente. Refletindo sobre a preparação de Davi, a escolha das 5 pedras, e sua disposição para enfrentar até os irmãos de Golias, vejo um convite para que também estejamos preparados para os desafios que a vida nos apresenta. Não devemos apenas confiar em Deus para enfrentar um único obstáculo, mas estar prontos para qualquer situação, sabendo que Ele nos equipará para tudo o que vier. Ao terminar, minha oração é que a história de Davi e Golias inspire você a enfrentar seus próprios gigantes com uma fé renovada e uma confiança inabalável em Deus. Que possamos aprender com a coragem de Davi e aplicar essas lições em nossas vidas, enfrentando nossos desafios com a certeza de que Deus está conosco. Se você se sentiu encorajado por esta mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem e deixar um comentário com suas reflexões. Agradeço por assistir e desejo que Deus abençoe sua vida com força e fé para superar qualquer gigante que você encontre. Até o próximo vídeo.